Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Que o Senhor te honre sempre e seja com você e com os seus. Hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 19h30, com a Vigília do Melhor da Terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. E domingo, graças a Deus, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas, jejum da manutenção dos projetos de conquistas, um dia glorioso na presença de Deus. É dia 1º de maio, é feriado, e nós teremos a alegria de passar o dia na presença do Senhor, invocando a sua face e vencendo sempre. Lembre-se, quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com Ele. Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Olha o que diz aqui, é uma leitura um pouco grande, mas muito importante para nós. Lucas 3. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e Traconite, e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi neste ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu, que maravilha, uma pessoa viver com propósito, um propósito direcionado. Ele percorreu toda a Judéia, próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está escrito no livro das palavras de Isaías, o profeta: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado, todas as montanhas e colinas niveladas, as estradas tortuosas serão endireitadas, os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação do Senhor. Quer dizer, vai acontecer mudanças aqui. Tudo que está errado vai ter que ser consertado. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Tem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. Ele está falando, vocês precisam dar frutos que mostram. Frutos que mostram arrependimento. E parar de viver. Vocês vivem apegados a uma herança hereditária, uma promessa hereditária. Vocês acham que só porque vocês vieram de Abraão, está tudo certo, está tudo garantido? É o que acontece com muita gente. Você acha que porque você é um cristão e você sinaliza para todo lado que você é cristão, está tudo certo com você. E mudança interna, mudança de caráter, integridade, nada disso precisa. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. Isso é fato. Se uma pessoa não dá bom fruto, ela é cortada. Ela é cortada. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Aí as pessoas começaram elas foram tocadas pela palavra.
E então elas começaram a perguntar: João, o que a gente tem que fazer para mudar? Quando as multidões vinham e perguntavam a ele, as pessoas estavam perguntando o que nós temos que fazer. Ele disse: andem em amor, façam o bem. Quando ele diz aqui, ó, quem tem 2 túnicas, dê uma, quem não tem nenhuma, quem tem comida, faça o mesmo. Façam bem. Andem em amor. Que é o que eu creio que Deus vem falando para muitas pessoas. Ande em amor. Não esse amor piegas, sentimental. Não. Andar em amor, amor não é sentimento. É ter atitude correta. Uma atitude correta na vida para com o próximo. Ser uma pessoa de coração limpo, mãos limpas. Um coração puro. Capaz de perdoar e abençoar. E apoiar e ajudar. Ande em amor. Seja mais tolerante. Ande em amor. Seja um perdoador. Perdoe. João respondia. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Os publicanos eram os cobradores de impostos. E a vida deles era explorar o povo. Eles eram corruptos. Mas a palavra foi entrando e eles não queriam mais viver daquela maneira. O que a gente tem que fazer? Parem de ser corruptos. Cobre o que é justo. Haja com justiça. Balança justa. Medida justa. Ajam com justiça, coisa que tem muita gente que não age. Tem um monte de cristão que não anda em amor. Tem muitos cristãos que não agem com justiça. Não são justos, não são íntegros nos negócios. Não são. E a falta de integridade nos negócios tem roubado a vida de muita gente. Porque Deus vai dando, vai tolerando, vai mandando a palavra, vai mandando, chega uma hora que não há mais o que fazer. Ele já falou, a pessoa não muda, aí começa o tratamento. Aí a pessoa começa a colher aquilo que ela não quer colher. Mas ela lidou por muito tempo nos negócios sem integridade. Ela não olhava o lado do outro, ela não agia com justiça, fazia maracutaia. Quantos? Quantos que querem prosperar, mas na desonestidade, na falta de integridade? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhe foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário, porque eles faziam isso. Eles extorquiam, eles recebiam propina, eles acusavam falsamente, e muita gente vive assim. Não só paga propina, como recebe, não só comete todo tipo de extorsão, como também agem de forma caluniadora, difamadora, mentirosa, prejudica as pessoas. Quantas pessoas que prejudica, é capaz de ir lá e prejudicar o outro, falando algo que ele não precisava falar, e muitas vezes até inventando, mentindo. E João foi ensinando a cada um que lhe perguntava: muda essa forma de agir. Falou para os soldados: contentem com o seu salário. Se você acha que é pouco, mas é justo. Se o seu salário tiver que aumentar, tem que ser de forma justa, não injusta, correta, legal e não ilegal. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se caso João seria o Cristo.
João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias de suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e ajuntar o trigo do seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso aqui é muito forte. Ele estava dizendo: o Senhor vai vir e ele vai separar o joio do trigo. Talvez você está aí, eu não sei, talvez um dia você parou de buscar o Senhor porque você não concordou com alguma coisa ou porque você se decepcionou, digamos assim, onde você estava. Preste muita atenção, em todo lugar tem o joio e tem o trigo. Dentro de uma igreja, de um prédio, porque a igreja somos nós, mas o local, o templo onde adoramos o Senhor, tem duas igrejas, a salva e a não salva. Então eu quero te dizer, você pode pular de igreja a vida inteira. Em toda a igreja tem o povo salvo, tem o povo não salvo. Tem o joio e tem o trigo. Essa perfeição, esse lugarzinho perfeito que você vive procurando, você não vai encontrar. Porque as igrejas são dirigidas por homens, e os homens são falhos, as pessoas são falhas. Você tem que aprender a ser uma pessoa madura, olhar para Deus, se firmar em Deus, e ser você um bom exemplo. É aquela frase que é bom repetir. Mude o mundo, mudando você. Mude primeiro. Entendeu? A única maneira de você mudar alguma coisa é por intermédio da sua própria mudança. Eu sempre falo uma coisa. O diabo não vai mudar. O mundo não vai mudar. Provavelmente a maioria das pessoas que estão ao nosso redor não vão mudar. Então alguém tem que decidir mudar. O mais inteligente, o sábio, decide mudar. Então mude você. Eu aprendi a viver dessa maneira. Eu sei que o diabo não vai mudar. Eu sei que o mundo não vai mudar. E muitas pessoas que estão ao meu redor também não vão mudar. Então eu decido mudar. Porque eu quero paz, eu quero morar no céu, eu quero viver uma vida abençoada. Se ninguém quer mudar, eu decido mudar. Eu não vejo isso como perda, eu vejo isso como ganho. Isso é ganho. Talvez você vê isso como perda, porque o seu orgulho, a sua arrogância não deixa. O egoísmo. Tem gente que vive totalmente de forma egoísta, totalmente. E eu tenho lembrado, tenho falado. Ego, em latim, quer dizer eu. Tem gente que só pensa nele, eu. O que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, minha opinião, não aceito ser contrariado. E quando a pessoa é testada em situações, ela fracassa. Porque ela nunca parou para se livrar desse sentimento egoísta, arrogante, que se ofende com tudo. Toda pessoa que vive ofendida com tudo é uma pessoa orgulhosa. E talvez você é aquela pessoa que se ofende com tudo. Por isso, você sofre tanto, porque você é uma pessoa orgulhosa. E os orgulhosos, a Bíblia diz que Deus se opõe aos orgulhosos. Às vezes tem gente que ele não vê por que a vida dele não anda como deveria andar. Porque é uma pessoa orgulhosa. Totalmente orgulhosa. E é por isso que vive ofendida. Porque toda pessoa que vive ofendida é uma pessoa orgulhosa. Que ela não quer ser contrariada. Então, dentro da igreja, tem esses dois grupos. O joio e o trigo. A igreja salva e a igreja não salva. E quem vai fazer essa separação é o Senhor. E com muitas palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas, olha só, tinha feito Herodes, acrescentou a todas elas e a de colocar, olha só, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. O evangelho é exigente. E o evangelho exige de nós uma resposta.
E essa resposta pode ser fé e obediência, e pode ser a rejeição e a rebelião. E algumas pessoas, quando elas são confrontadas, a resposta delas é essa, opressão. Elas vão oprimir, reprimir o outro, com toda a força que elas puderem. Nós vemos duas situações aqui. O povo que acatou, se humilhou e se submeteu buscando arrependimento, e aquele que, quando foi confrontado, se valeu do poder para calar a boca do profeta. Eu gosto muito da história de João Batista, porque nós vemos um homem totalmente imparcial, um homem que pregou a palavra não apenas para o povo, para os mais simples, para aqueles que não tinham nenhum poder de prejudicá-lo. Ele pregou a palavra de Deus a todos. Inclusive, ele não teve nenhum problema em mexer com gente grande. Deus o mandou pregar e pregar contra o pecado. E aquela mensagem confrontou autoridades como Herodes. E quando João Batista falou de pecados específicos, quando João Batista repreendeu o poderoso Herodes e falou de todas as maldades que ele vinha praticando e do seu casamento errado, que ele tinha se separado de uma princesa e a Herodias se separou do meio-irmão dele e eles se uniram. Então, quando ele disse que ele não podia viver com a mulher do irmão dele, que aquilo caracterizava adultério, a Herodias odiou João Batista e queria destruí-lo de todo jeito. E o Herodes o colocou na prisão. Prendeu ele para calar a boca dele, mas não pôde calar. Ele continuou falando, porque ele não era um homem manipulado e controlado por ninguém, mas controlado por Deus. Esse tipo de gente está faltando no mundo hoje. Gente convicta. Gente que fala o que tem que ser falado, dito, sem se preocupar com opiniões. Gente que é totalmente livre da necessidade de impressionar os outros. Gente que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Gente que não busca a aprovação dos outros. Gente que fala a palavra sem customizá-la. Gente que reverencia a vontade de Deus acima de tudo. Está faltando gente como João Batista, que vai parar numa prisão injustamente, foi parar numa prisão injustamente, porque não poupou nem a autoridade máxima do lugar. Pregou a todos, não foi covarde, não foi omisso. Não pregou apenas para o povo que estava lá, pregou também contra o Herodes que estava em pecado. Quantas pessoas que, lamentavelmente, elas vivem de forma parcial, elas atuam de forma parcial em tudo. Entendeu? É uma medida para um e outra medida para outro. Quantas pessoas que elas fazem acepção de pessoas, elas agem com parcialidade e favoritismo. Elas não são íntegras
naquilo que elas fazem. Quantas? João Batista foi. João Batista não pregou só para o povo, não. Ele pregou também para Herodes. João Batista não falou só do pecado, o pecado que as multidões, as multidões que iam até ele. Ele não falou apenas para os publicanos e para os soldados. Ele falou também para o tetrarca Herodes. Está aqui. Por Herodes, que tinha poder de matá-lo, como depois mandou mesmo. Tinha poder de matá-lo. Ele não poupou ninguém. É esse tipo de gente que o Senhor está, esse tipo de gente que o Senhor está buscando. Gente imparcial, gente íntegra. Gente que fala o que tem que ser dito. Gente verdadeira. Gente que fala, que age com justiça, com balança justa. Entendeu? Ele não trabalhou com desigualdade. Ele pregou a mesma palavra para as multidões, para os publicanos, para os soldados e para Herodes e Herodias. Ele pregou o evangelho e pregou contra o pecado. Ele falou do pecado das pessoas, do pecado dos publicanos, ele falou sobre os pecados dos soldados e também os pecados de Herodes, os pecados de Herodias. Ele pregou a palavra como ela deve ser pregada. Ali estava um homem, como a Bíblia diz, um homem santo e um homem justo, que era usado por Deus de forma justa, íntegra, sem nenhuma parcialidade ou favoritismo. Ele não temeu. Ele foi preso porque ele cutucou o Herodes. Porque ele confrontou o Herodes. E aquilo rendeu a ele uma represália. Ele foi preso quando ele falou dos pecados de Herodes. Mas isso não mudou a conduta dele. Ele se manteve firme até o fim. Ele morreu sustentando a verdade, falando a verdade, amando a verdade e confrontando com a verdade. Aleluia. Eu amo isso. Um homem espetacular. Falta esse tipo de gente hoje. E Deus está falando com você. Esse tipo de gente que o Senhor está buscando. Gente irrepreensível. Gente que não vive em cima do muro. Gente que não tem um discurso para um e outro para outro, porque é covarde. João Batista não era covarde. João Batista era um homem corajoso, porque ele era um homem convicto. E pessoas convictas, elas estão dispostas a tudo, até morrer por aquilo que elas acreditam. Ele morreu por aquilo que ele acreditava. E o verdadeiro cristão, ele nega a si mesmo, mas ele não nega a verdade. Ele passa por cima de si mesmo, mas ele não abre mão daquilo que é certo. Ele enfrenta o que for necessário e morre se for necessário, mas vai até o fim em cima daquilo que é certo. Ele não recua. João Batista não recuou. Ele enfrentou Herodes, morreu por isso, mas não se submeteu, não se corrompeu, não se calou. A prisão não o calou, nada fez ele calar. Porque quando nós estamos no caminho certo, e nós sabemos que estamos, e aquela é a vontade de Deus, nada pode ter o poder de nos calar. Se crer e desejar, quiser orar comigo, coloque algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro para que esta palavra possa mudar a visão dessa pessoa e despertá-la.
O Senhor espera pessoas como João Batista, pessoas corajosas, determinadíssimas, que não se vendem e não se calam, e não se intimidam, e não recuam. Não temem nada. Não temem cara feia nem ameaças, não temem a prisão e não temem a morte. Quem pode se opor a uma pessoa dessa, que está disposta a tudo por aquilo que acredita? Ninguém. O mais forte aqui não foi o Herodes, que tentou calar o João Batista colocando ele na prisão. O mais forte foi o João Batista, que manteve as suas convicções, mesmo diante da iminente morte. Passa do teu sangue sobre cada vida, e que mentes sejam abertas, e que vidas decidam viver desta forma. Uma forma, meu Deus, convicta, firme, que nos leva ao céu. Fazendo o que é certo, independente de opiniões e de cara feia. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração, eu determino vitórias agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham com abundância, porque elas têm abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque nós precisamos. Levanta mais pessoas para semearem no programa Mudança de Vida hoje, porque eu sei que essa é uma boa terra, quem tem plantado aqui tem sido recompensado e vai ser ainda mais. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo abençoadas. Em nome de Jesus, amém? Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás é onde eu fico, onde vou estar às 19h30 com a Vigília do Melhor da Terra e vou esperar por você. Domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos conquistas. Esteja entre nós. Estamos aqui para apoiar. Queremos e podemos. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor.